Saudação a todos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos abençoe, Senhor, por mais esse dia. Que a nossa jornada, Senhor, seja abençoada por vós e pelos nossos mentores queridos, que possamos, com o auxílio de todos, vivenciar mais esse dia, aprendendo e tentando colocar em prática o que aprendemos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, nós vamos fazer um comentário do capítulo de João, capítulo 14, do versículo 15 ao 17. E o 15 diz assim: Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Isso foi o que ele pediu para nós, não foi? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Acho que a maioria de nós já conhecemos esse pedido de Jesus e qual foi o Consolador que ele pediu que fosse enviado para nós. Esse Consolador prometido veio para quê? Para ensinar-nos o que ele tanto pregou. Foram 3 anos de pregação, nos ensinando a viver, a entender a vontade do Pai e os ensinos que ele deixou para nós. Mas assim, como hoje nós ainda temos dificuldade de entender o pedido de Jesus, o que ele tanto pregou para nós, imagine os apóstolos, os discípulos que o acompanharam durante 3 anos, a imensa dificuldade que eles tiveram. Hoje nós temos um pouco mais de leitura, um pouco mais de conhecimento, coisa que eles não tinham naquela época. Muitos deles, naquela época, tinham dificuldades com leitura. Inclusive, há passagens em que Jesus expulsa os demônios de um processo, porque o Pai foi reclamar para Jesus: eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar o meu filho. Aí Jesus reage com aquela frase: ô raça incrédula, até quando estarei entre vós? E até hoje foi só os discípulos que agiram dessa maneira? Nós estamos preparados para agir melhor que eles? Eu acredito que não. Porque os ensinos de Jesus é tão simples, mas, porém, difícil de entender. Ou por que difícil de entender? É porque nós não estamos ainda com aquela vontade fecunda de nos melhorar, de mudar a nossa conduta. Hoje nós achamos que sabemos muito. Se nós tivermos um pouquinho mais de humildade a reconhecer aquilo que nós estamos tentando aprender, as coisas vai ser mais fácil para a gente. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós temos está no nosso livro da vida. Está explicado da melhor maneira possível.
E esse livro da vida é a Bíblia. E ali é comentado por vários entre os discípulos e outros que vieram depois a respeito da espiritualidade da nossa crença. Só que a maior parte não acredita. Não acredita na parte espiritual. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, porque eu não aceitava essa palavra espiritual. Eu não tinha aceitação para isso. Até que perguntaram para mim, uma pessoa, eu não conhecia a doutrina. Então você acredita que você é carne, é um monte de carne que não tem nada por dentro. Por isso, quando você morre, você vai lá para o cemitério, é enterrado e acabou. E eu achava que era assim. Aí depois de muito sofrer, porque não adianta eu querer ter uma vida maravilhosa se eu não acredito na parte espiritual, se eu não acredito em Deus. E se nós acreditamos em Deus, Deus o que é? Espírito. Jesus hoje, para nós, ele esteve encarnado junto conosco, nossos irmãos. Mas ele cansou de falar. Eu retornarei ao Pai. Inclusive até nos avisa. Vou preparar-vos um lugar. E só depois disso, depois de muito sofrimento, que eu posso falar, é que eu passei a acreditar na parte espiritual da nossa vida. E por incrível que pareça, as coisas mudaram. Mudaram não é porque o mundo mudou à minha volta, não. Fui eu que mudei. Eu comecei a ver a vida, o lado espiritual da vida, de uma forma diferente. Procurar Deus em espírito. Não aquele Deus carrancudo, aquele Deus malvado, que eu passei a minha vida toda acreditando que ele existia. Eu ia no velório, via aquela família lá, chorando, desesperado, bronqueado. Por que Deus levou ela? Por que Deus levou ele? Eu ficava doido com isso. Dentro de mim eu ficava pensando, mas que Deus malvado. Será que não está vendo o sofrimento dessa família? Vejam bem. E isso daí, não foi Deus que fez isso com a pessoa. Nós mesmos fazendo por nós mesmos. E Jesus nos avisou. Cuidado com a semente que vocês plantam. Porque vocês é que vão colher essa semente. Procurai a boa semente. E terás boa colheita. Mas eu ainda tenho comigo os resquícios daquele orgulho que eu tinha. Eu tenho ainda. Eu sou orgulhoso ainda. Eu vou fazer do meu jeito. E essa de fazer do meu jeito, depois eu me arrebento, quebro a cara, aí continuo sendo orgulhoso ainda. Não tenho coragem de olhar para mim mesmo e falar, tá vendo, meu, você quebrou a cara. Se arrepende. A maior parte das vezes, eu não quero dar o braço para você. Continuo ainda arrogante, tem que ser do meu jeito.
Jesus, nas explicações que ele nos dá, é uma maravilha tão grande, com toda a simplicidade dele. Ele nos faz entender as coisas tão simples, que nós fazemos dela um monstro. Ele pregou para multidões, sem escândalo, sem gritaria, sem agredir ninguém. Ele pregou no monte com amor. Esse é um dos ensinos maravilhosos para nós. Pregar, eu vou tentar ajudar o meu semelhante. Falar de Jesus para ele, falar das bondades divinas, com amor, com carinho, sem agressão. Isso está ao nosso alcance. Eu tenho que me livrar do ranço, do materialismo, do egoísmo, da prepotência, do orgulho. Eu me livrando disso, talvez eu já esteja preparado para ser um discípulo. E um dia, talvez, quem sabe, um apóstolo. Eu agradeço a oportunidade de ter feito esse pequeno comentário. Espero que tenha ajudado. A pandemia, ela está aí. Ela está lá. Nós estamos aqui. Temos o maior remédio do mundo. E esse remédio chama-se Jesus Cristo. É só acreditar que isso está passando, vai passar. E nós vamos continuar tentando aprender aquilo que Jesus nos pediu. E eu agradeço a todos por essa oportunidade. Aproveitando esses segundos finais, eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os benfeitores espirituais que nos assistem, nos auxiliando, nos amparando e fortalecendo a nossa caminhada. Aproveitamos esse momento para vibrar por aqueles irmãozinhos nossos que estão hospitalizados, seja qual for a causa dessa hospitalização. Que nosso Senhor possa ampará-los e, se possível, curá-los. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.